Salve rapaziada, eu sou o LoveX e estamos aqui no canal da Totale hoje no centro de treinamento deles, onde treinam profissionais, tem coaches profissionais e que se você quer evoluir no Valorant, aqui é o lugar certo. Vou fazer uma entrevistinha rápida com a nossa psicóloga Veneno. Alô pessoas, como vocês estão? Finalmente estou aparecendo por aqui, direto da nossa GH, então vamos lá. Vamos lá, perguntinhas básicas, nome e idade. Cauene Neverkla, eu tenho 22 anos, mas dia 23 de maio eu faço 23 anos. De onde você vem? Eu sou da capital de São Paulo, nascida em São Paulo, mas fui criada na praia, então tem aí, um pouquinho caiçara e etc. Partir agora para umas perguntinhas um pouco mais pessoais. De onde vem a motivação para ser psicóloga? Bom, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. Venho de uma família onde a minha mãe, né, no caso minha avó, eu sou criada pela minha avó, teve um problema de saúde. Enquanto eu tinha 12 anos de idade, ela desenvolveu a epilepsia. E aí eu tive que ter muita proatividade desde essa época para compreender a doença, para compreender as necessidades dela e bater muito de frente com o médico. E eu sempre fiquei muito incomodada com a negligência médica diante de pacientes mais idosos. E aí veio esse despertar do estudar, do entender e a curiosidade do sempre querer saber o porquê, quando, como e onde. É bem o mundo da Luna, sabe? Sim. Exatamente. Isso, meio... Agora uma outra pergunta pessoal. Por que você está escolhendo o cenário de esportes? Um pouco da psicologia esportiva, né? Desde sempre, a minha mãe sempre permitiu que eu tivesse muito contato com esporte. Então, desde pequena, sempre fui aquela criança que fazia as coisinhas, tudo que tinha na escola. E na minha adolescência, eu me apeguei muito no vôlei, porque eu tinha que enfrentar essas questões de a minha mãe estar doente. Então, eu comecei a jogar vôlei, handball. E aí, eu me apeguei ali realmente no vôlei por meados ali de 2018, 2017, 2018. E eu fui adquirindo experiência dentro do esporte. Então o esporte ele trouxe uma perspectiva diferente pra minha vida. Agora, aonde encontrou a psicologia e o esporte foi no meu último semestre da faculdade, semestre passado, onde eu trabalhei com um time de futebol americano, de muitos jogadores, eram só os brutamontes e eu lá pequenininha. E aí fazia muitos anos já que eu não entrava numa quadra pra jogar, nem nada do tipo. Eu parei de jogar por NXP, o meu motivo. E aí eu entrei na quadra como psicóloga dessa vez, como estagiária, né? Porque eu sou estagiária de psicologia, é muito importante ressaltar isso, tá, gente? E aí eu senti aquela sensação de novo. Eu falei, meu Deus, talvez... O coração começou a bater mais forte. Bateu mais forte. Eu falei assim, eu acho que é isso aqui. E eu também tenho um namorado, né, o Blashes, que é jogador no cenário aí também. Então, tive que, pra gente poder ter um bom relacionamento, eu tive que mudar muitas perspectivas da minha vida, entender o eSports, apoiar, como que eu poderia apoiá-lo. Então, veio daí o esporte com a psicologia e com a psicologia do esporte eletrônico, né? Que são coisas... Os dois já juntaram. Já juntou tudo e foi todo mundo... Ficou tudo junto. Beleza, agora vamos partir por perguntas mais profissionais. Quero saber um pouco mais da sua opinião sobre as coisas, opiniões de profissionais. Ok. Pra você, qual que tá sendo o maior problema mental de profissionais hoje em dia? Seja de esportes, seja de esportes normalmente. Bom, no esporte eletrônico, no esporte convencional, o que eu tenho percebido nessa experiência breve que eu tenho é que os atletas enfrentam muitas questões pessoais. Como atualmente eu trabalho no cenário misto e eu trabalho mais com o público masculino do que com o feminino, eu vejo que os homens ainda têm aquele estigma de não precisar falar sobre o que está acontecendo, de não nomear os seus sentimentos. Então, bem uma parte de gênero mesmo. Sim. Eu vejo isso ainda como uma das maiores problemáticas que nós temos. Você vê que isso é um problema mais abrangente nos homens do que nas mulheres? Sim, eu vejo. Eu já trabalhei com cenário inclusivo também. E o cenário inclusivo, em termos de trabalho psicológico, a gente tem um avanço um pouco mais rápido. Sim. No cenário masculino no misto agora, a gente tá tendo também esse avanço, porque principalmente no esporte eletrônico, tá? No esporte eletrônico, o profissional da psicologia, ele é muito mais valorizado do que nos esportes convencionais. Sim. Porque a psicologia do esporte também é uma área um pouco mais recente, né, da psicologia. Então a gente tem ainda aquele estigma dos técnicos serem mais torrões. E aí entra um psicólogo pra trabalhar, não é bem visto. Você sente aquele preconceito de como se você não tivesse utilidade ali. Também. Hoje eu vejo menos isso. Eu já tive experiência na psicologia do esporte eletrônico desde 2023. Aí eu parei e voltei. Mas assim, eu vejo que atualmente a gente tá tendo um avanço muito significativo. Mas eu acho que uma das maiores problemáticas que a gente tem, por enquanto, ainda eu vejo como isso. Eu digo isso por experiência própria. Tem uma vez que eu não ligava pro meu psicológico, não me importava se tinha consulta com psicológico
Psicólogo. E eu achava que era algo banal, algo que não ia mudar e interferir em nada na minha vida. Mas quando eu tive a primeira sessão com o psicólogo, eu vi que o quanto eu precisava daquilo, de conversar com alguém, de saber a opinião de alguém profissional da mente, pode dizer assim, profissional com sentimentos, porque às vezes a gente não consegue diferenciar um sentimento do outro. Exatamente. Ter uma ajuda profissional pra diferenciar isso muda tudo. E eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente falar, que assim, as pessoas normalmente não têm a percepção de que precisam dessa ajuda até realmente precisarem da ajuda. Sim. Eu brinco muito isso com os meninos aqui da Totally Pro, que eu não sou SAMU. As pessoas não têm que esperar as coisas ficarem uma tragédia pra vir comunicar a mim o que tá acontecendo. Então, quando a gente tem essa melhor percepção sobre isso, e acho que as redes sociais contribuem e atrapalham um pouco pra isso também, pra gente desenvolver essa percepção de, pô, eu preciso de ajuda. Sim. Preciso de ajuda, é importante sim a gente ter ajuda. A gente pode fazer as coisas sozinho? Com certeza, mas com ajuda é muito melhor. Aproveitando esse gancho de rede social, você vê isso que realmente está sendo um problema para as pessoas atuais, os jovens de hoje em dia? Cara, isso é uma tarefa. A gente tem até trabalhado isso no bootcamp aqui com os meninos que estão aqui. Que, francamente, o celular, as redes sociais tem sido uma problemática muito grande para inúmeras pessoas. Eu tava lendo um livro que recomendo para vocês, que é A Alegria de Ficar de Fora. Esse livro é fantástico. Ele traz como o fato de a gente estar o tempo todo presente consome o ser humano. Com certeza. A gente se sente consumindo ali o tempo todo, a gente precisa estar presente, aquele imediatismo, tudo precisa ser rápido, tudo não tem tempo, então assim, isso impacta no esporte. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar mentalmente com o atleta, tudo leva tempo. Então, o organismo, o cérebro, o nosso corpo, ele precisa de tempo para processar algumas coisas. Tem coisas que um psicólogo de performance mental não vai conseguir resolver do dia pra noite. E isso impacta, inclusive, na cobrança de uma organização quanto ao psicólogo. Então, por exemplo, os coachings, às vezes querem que a gente faça um trabalho, que a gente resolva aquilo imediatamente, mas aquilo só exige que o paciente processe, por exemplo, por uma semana. Então, as redes sociais impactam muito nisso, na questão temporal, de como o tempo é visto pelo ser humano atualmente e no esporte dessa forma. E parece que quando você, sei lá, entra em alguma rede social, o seu dia é encurta, as horas viram minutos. Exatamente. E passam voando. As pessoas trazem, né? Nossa, gente, de uns anos pra cá, parece que o ano tá passando muito rápido. E aí entra essa perspectiva, gente, não é que o ano tá passando mais rápido, não é que a época tá passando mais rápido, mas é que com o avanço tecnológico, tudo fica mais rápido. Exatamente. Então a gente tem realmente essa distorção temporal. Agora vou dar uma sugestão pra você. Façam um detox das redes sociais, passem um tempo aí na praia, numa natureza, que vocês vão ver a diferença do processo do tempo, como é mais gostoso de passar um dia sem as redes sociais. E eu vejo também muitas pessoas que passam tanto tempo na internet que vai fazer algo fora dela, se sente insegura, se sente incapaz de realizar. Exato. Coisa. É porque nas mídias as pessoas mostram um lado bom de tudo, né? A gente não vê a parte, o processo doloroso. Tem gente que até mostra, mas até mesmo dentro de um processo doloroso, pra um indivíduo vai ser doloroso, pro outro não vai ser. E aí gera aquela situação de, nossa, mas você é muito fresco. Nossa, mas olha isso. Olha o que ele acha que é um problema. Gente, nós seres humanos, a gente precisa entender que cada um tem suas particularidades e a sua individualidade. Então a gente precisa se colocar dentro da nossa própria insignificância e entender a nossa significância. Isso é de extrema importância. Aproveitando falar sobre insegurança, vamos falar um pouco da ansiedade também. Você percebe que todo mundo hoje em dia sente aquela ansiedade, mas como saber que realmente está sendo um problema? Bom, a gente na psicologia, a gente consegue tratar uma ansiedade como uma coisa normal, né, que está no ser humano, porque todos nós temos ansiedade, é uma função normal biológica do nosso organismo, é uma função química, inclusive, do nosso cérebro, só que nós também temos a ansiedade patológica, que é quando isso começa a afetar o dia de alguém. Então, por exemplo, estamos aqui fazendo essa entrevista, eu tenho um pouco de ansiedade, porque é uma questão que realmente eu estou tendo que dispor e pensar para poder fazer um conteúdo, e isso me gera um pouco de ansiedade. Normal, não está me atrapalhando de viver a experiência. O problema é que quando a ansiedade chega num ponto em que ela impede o ser humano de realizar atividades. Sim. Então a pessoa se sente tão desconfortável a ponto de não conseguir sair de casa, a ponto de gerar sintomas físicos, então taquicardia, mãos trêmulas, sudorese excessiva, medo excessivo que impeça a pessoa de realizar alguma atividade. Então entra dentro dessa perspectiva. E a ansiedade tá um pouco ligada com a procrastinação, não tá?
Com certeza. E que também está ligada com a questão das redes sociais. Tudo interligado. Tudo interligado. O ser humano, ele é uma rede, né? Sim. E a gente tem vários fatores que contribuem para que uma coisa seja pior ou melhor. Então, com certeza, a procrastinação, se a gente entra naquele limbo de preciso produzir, que é o que a mídia e as redes sociais promovem pra nós, a gente entra numa procrastinação. Por quê? Porque o corpo cansa. É certo. O corpo fica fadigado e aí as pessoas Com confundem um cansaço com uma procrastinação. E aí, por achar que tá procrastinando, fica ansioso. E aí isso vira um looping absurdo. E acaba causando burnout. Pra você, o burnout é real? Isso Com realmente certeza. existe? A fadiga extrema, ela é biologicamente comprovada, né? A gente tem a desorganização química cerebral, porque o cansaço extremo, o estresse extremo, as pessoas não levam isso em consideração, mas o estresse mata. Com certeza. O estresse mata porque ele causa doença, porque ele enfraquece o seu organismo quimicamente. Não é só uma questão psicológica, é química. Então, vocês vão fazer um exame de sangue, tem um nível de cortisol muito alto. Poxa, cautela. Agora vamos partir um pouco pra jogos eletrônicos. Ok. Quando a pessoa tá ali perdendo, começa a ficar tiltada, qual que é a melhor maneira pra ela parar, respirar um pouco e ver que tiltar não vai mudar o resultado? Que a única coisa que vai mudar o resultado é ela se encontrar em paz interior e concentrar de fato no jogo e não no tilt. É curioso a gente trabalhar isso, porque dentro da psicologia existem diversas abordagens que vão falar diversas maneiras que isso pode ser ou não trabalhado. Mas o que hoje eu costumo trabalhar com os jogadores é a gente trabalhar como prevenção. Então, não esperar acontecer esse tilt pra gente querer resolver isso. Então, é a gente trabalhar todos os dias com uma determinada frequência pra que a gente consiga ali, naquele momento que mesmo que o tilt aconteça, o jogador consiga ter essa auto-percepção de, olha, tiltei. Porque o problema não é o tilt. O problema é quando o jogador não identifica isso. De tiltar, mas tá, e aí? O que você vai fazer com isso? O que você faz com o seu tilt? Então, eu gosto muito de trabalhar essa percepção do seu próprio comportamento. De, ok, eu tiltei, agora eu vou respirar um pouco. Eu sei o que eu tenho que fazer no próximo round. Eu vou fazer assim, assim, assado, eu me preparei. Eu gosto muito de trabalhar isso, se chama autofala. Então, é como o jogador, ele consegue identificar pra si mesmo, naquele momento do tilt, como ele vai dar andamento naquela situação. E isso a gente não trabalha do dia pra noite. Isso é uma construção muito complexa. Eu lembro uma vez que eu jogava, o pessoal me chamava de Buda, porque eu nunca me estressava. Mas depois de um tempo jogando, comecei a me estressar e ninguém nunca mais me chamou de Buda. Exatamente, porque você tem os jogadores hoje têm uma inconstância de humor muito grande por conta também das redes sociais. Social. Exatamente. O maior problema do século. Exatamente. E dá pra transformar essa pressão, seja de tilt, seja de colega de equipe cobrando o desempenho, o resultado, em positividade, pra você ter mais foco e conseguir melhorar cada vez mais no jogo? Com certeza, a gente consegue trazer a pressão como uma coisa boa. Só que a gente precisa canalizar essa pressão para o lugar certo. Então, por exemplo, um jogador cobra o outro de melhorar. Tá, mas o que esse jogador tá fazendo para poder também ajudar esse colega de time? Então, quer pressionar? Então vamos pressionar no coletivo. Então vamos todos nos colocar em uma situação de pressão pra gente identificar qual é o problema, pra gente identificar o que pode ser feito diante a isso. Então, por exemplo, numa partida que um round tá muito acalorado. Galera, vamos lembrar o que a gente trabalhou, vamos se acalmar, Sim. agora é o momento da gente respirar. Aí existem diversas técnicas, né? Existe a técnica de a gente usar uma palavra de segurança, onde algum deles vai trazer a palavra e todos vão entender o que pode ser feito diante daquilo. E essa pressão, a gente pode canalizar ela como energia. E existem diversos tipos de grupo e diversos tipos de time. Tem times que têm energia lá embaixo, que são times mais constantes. Tem times que têm energia lá em cima e a gente precisa equilibrar isso. Então é trabalhar em cima realmente da necessidade do grupo, né? Que os grupos também têm as suas individualidades. Próxima pergunta. Todos esses problemas e erros, não vou dizer que é erros, porque também é sentimento, né? Os sentimentos não são erros. Mas de todos, qual que é o pior? Você vê assim, seja tilt, tristeza, quando o jogador tá muito pra baixo, enfim, diversos. Culpa é difícil mesmo. Eu acho que a culpa, porque a culpa, ela é algo que tá dentro da pessoa. Não que os outros sentimentos também não estejam, mas a culpa, ela pode ser tanto por um coletivo quanto pelo individual. Então, hoje, eu vejo que os jogadores que se culpam e se criticam demais têm maior lentidão no processo de evolução terapêutica dentro do time. E isso impacta muito, porque geralmente esses jogadores que sentem a culpa e a frustração por não conseguir fazer pelo time, eles assumem tudo que é do time,
somente pra si. Isso é muito mais complexo de se lidar do que as outras coisas. Eu acho um maior desafio pra mim. Enfim, falamos sobre sentimentos, falamos sobre a importância de cuidar deles também, como isso impacta no resultado final. Mas agora vamos para dicas. Como é que faz pra parar de procrastinar, de ter essa ansiedade, de ter essa culpa, esse medo? Eu acho que o primeiro passo, que pelo menos eu costumo trabalhar com os jogadores bastante, é a elaboração de uma rotina. Então, quando você tem previsibilidade, quando você consegue saber o que vai acontecer no seu dia, você já consegue reduzir um pouco daquele sentimento de vou procrastinar ou tô com ansiedade porque eu não sei o que fazer. Inclusive, lá no perfil tem um vídeo falando sobre como elaborar a sua rotina, tá certo? E deixa aí a ressalva pra vocês. Quando a gente acrescenta as coisas em um papel, quando a gente escreve a punho, é importante que seja a punho, nem que depois você passe pro celular, não tem problema. Mas escreva a punho a sua rotina, o que você precisa fazer, porque isso com certeza já vai fazer com que você organize as suas ideias, gerando previsibilidade e automaticamente gerando maior segurança. Perfeito. Qual conselho você daria pra qualquer pessoa, pra quem ouvir, pra quem está ouvindo? Bom, eu acho que considerando o nosso cenário e considerando que eu tenho uma pessoa muito importante no cenário pra mim, tenho resiliência. Eu acho que tenho resiliência. Busquem entender, compreender a rotina de vocês. Não estejam omissos a aprender algo novo. E principalmente, quando as coisas estiverem difíceis, busquem a rede de apoio de vocês, busquem os seus amigos, busquem o conforto pra vocês também. Isso é muito importante, porque não só no esporte da psicologia do esporte eletrônico, mas também do esporte convencional, um dos maiores desafios desses atletas no cotidiano é se colocar no mundo, é se colocar como profissional, porque a gente sabe que a realidade da maioria, principalmente no esporte eletrônico, é que eles não têm apoio, não têm suporte pro que estão fazendo. Então é importante que essa resiliência esteja bem construída, esteja bem estabelecida. Se você, jogador, tem a oportunidade de ter um diálogo com um profissional da sua organização, um psicólogo, tenha e busque esse suporte e você vai ter certeza, pode ter certeza que as coisas vão ficar um pouco melhores, com certeza. Eu vejo isso um pouco como imaturidade do cenário ainda, porque o cenário em esportes eletrônicos em geral é muito novo, muito recente. Exato. Então o pessoal ainda tem um pezinho atrás, tem uma desconfiança com as coisas, porque não vê segurança em ganhar dinheiro. Vamos ser sinceros, em ganhar dinheiro no cenário, ter uma carreira no cenário. Exatamente. Então, eu acho que você dividir um pouco dessa insegurança com alguém pra te trazer segurança, é muito importante. Exatamente. É curioso isso, porque os atletas, eles conseguem ter essa segurança dentro de uma partida, por exemplo, de ir lá jogar e se esforçar. Nossa, eu tenho tido experiências agora um pouco com estudar sobre atletas olímpicos e, cara, é bizarro. O esportista em si, ele tem uma resiliência já sobre-humana, uma força sobre-humana. E os atletas de esporte eletrônico também possuem uma cognição ali. Existe uma capacidade cognitiva ali muito grande. Os atletas do esporte eletrônico desenvolvem habilidades, assim, surreais, que às vezes eu olho os jogadores assim e eu falo... realmente eu não presto pra nada. Mas é isso, então é ter essa resiliência ali de entender que você precisa de ajuda. Realmente a cultura do esporte, ela não favorece, e existem pessoas que propagam muito pra que isso seja desfavorecido. Com certeza. Então a gente vê muito no Twitter aí, mas por que os atletas não gostam de suporte psicológico? Por que os atletas... Eu já escutei de atleta, eu não gosto porque fica lavando roupa suja, eu acho que isso atrapalha o time, etc. Mas entendam, pessoas do meu coração, existem diversos tipos de conduta psicológica e nem todas vão se adequar ao seu time ou a você individualmente. Então, não abomine uma profissão só porque aquilo não funcionou pra você. Tente outra vez. Acho que a maior dica que eu posso dar pros jogadores é continue tentando, tente até encontrar algo que funcione pra ti. Nunca deixe de tentar. Exato. Um livro muito bom do Kobe Bryant. Muito bom. Inclusive, uma boa comparação que eu gosto de fazer quanto a isso, existem médicos. E nem todo médico a gente gosta. É verdade. Se a gente entra, o médico não fala nada que a gente gosta. Psicólogo não é diferente. Então, existem pessoas e pessoas. Por isso, a psicologia ela é tão vasta pra poder abranger a maior parte das pessoas. Não digo todas, porque é muito difícil, porque é muita gente no mundo, muita personalidade. Mas é basicamente isso. E agora o conselho pra você, Tereza, né? Bom, essa foi pancada. Mas eu acho que trazendo pra mim de agora, pra talvez uma Cauane futura psicóloga formada aí no esporte, que vá trabalhar e vai viver diversas experiências, resiliência.
Persistência. Continue tentando. Não se culpe pelos erros. Os erros fazem parte da trajetória e a gente precisa trilhar um caminho para que a gente possa encontrar os nossos confortos, os nossos acertos, os nossos momentos de felicidade. E a nossa vida, ela não é movida somente pela felicidade. A parte da dor, ela é essencial para que a gente possa continuar. E acho que é esse o conselho que eu deixo pra mim mesma. Daqui 10 anos ela volta com um vídeo. A gente volta aqui na Totale falando sobre tudo isso. Agora, mito e verdade. Jogo de bola rápido pra gente encerrar. Jogo de tiro deixa as pessoas agressivas? Mito. Terapia é pra quem só tá mal? Mito. Burnout é real? Sim. Eu achei isso falar mito. Homens falam um pouco sobre sentimento, isso eu acho que é verdade. Verdade. Autoestima é apenas na aparência? Mito. Fechou. Rapaziada, essa aqui foi uma entrevistinha rapidinha com a nossa psicóloga Cauane, vulgo Veneno. Vulgo estagiária de psicologia, estudante de psicologia. Mas já estamos prevendo o futuro. Com certeza. Muito obrigada, Love. É isso, rapaziada. Se você gostou dessa entrevista, se você gostou de mim, da Cauane... E do Thor? É o Thor aqui, ó. Bem embaixo da mesa. Sigam a gente aqui no perfil nosso mesmo do YouTube. Entram em contato no Instagram se você quer conhecer um pouco mais da Totale, ver como a gente trabalha. Tem um like, compartilhe com seu amigo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo. E tamo junto.